Você atrai aquilo que você não quer. Queria passar para vocês aqui uma breve explicação e pode ser que muitos até se identifiquem com isso. E por que eu falo que a gente atrai aquilo que não quer? Justamente pelo que você está cultivando internamente e pelas coisas que você está passando no dia a dia. E eu quero dar um exemplo aqui, tá? Pense em duas pessoas. Essa primeira aqui é aquela pessoa que carrega uma dor. Carrega uma dor, ela tem dificuldade de acreditar nas pessoas e ela é muito incisiva quando escuta algo que pode mostrar talvez uma falha de caráter de alguém. Então, se ela viu que uma pessoa errou, é porque ela é ruim. Se ela viu que a pessoa errou, é porque ela teve intenção. É porque ela não tem caráter. É uma proteção interna. Ela se protege. Ela não quer esse tipo de pessoa perto dela, por conta das coisas que ela já passou na vida. Porém, sempre que ela se depara com uma situação dessa, ela é reativa. Então ela é reativa e ela leva um sentimento para as pessoas que estão próximas. Essas pessoas que estão próximas captam toda essa vibração, todos esses sinais de defesa. Só que esses sinais de defesa muitas vezes é um ataque, sem perceber. E por que eu falo para você que as pessoas atraem aquilo que elas não querem? Porque ela cultiva isso dentro dela e ela não externaliza, ela não expõe e ela não tenta tratar. Então ela não quer isso para ela, porque ela sabe o sentimento que ela carrega no coração, quando se tem alguma situação parecida com a de alguém que já afetou ela no passado. Então, sempre que ela se deparar com uma situação assim, onde tem alguma pessoa que tomou alguma decisão errada, e simplesmente pode ser por um erro, pode ser por um engano, mas ela sempre vai achar que foi caráter, que foi maldade. E ela vai manter esse sentimento dentro dela. E ela está emitindo isso para fora. E é o sentimento que é emitido para fora é a vibração da raiva. E por isso que ela está atraindo para ela, sempre. Entende? Então ela está atraindo para ela o sentimento que ela não quer. E eu digo mais, esse sentimento, o corpo dela pede mais. E por que eu digo que o corpo pede mais? Quando ela tem uma reação dessa, a gente tem que entender como é que o cérebro funciona. O cérebro, ele captou uma representação mental do passado, porque o nosso cérebro é uma caixinha do passado. Essa representação mental, ela tem uma reação bioquímica interna que libera para o corpo. O corpo reage. Então, sempre que o corpo reage, o próprio corpo, ele retroalimenta aquele sentimento que ela teve do passado. Entende? Então, o corpo vira mente e a mente vira corpo. E vira um ciclo. Por isso que é tão difícil a pessoa se libertar da crença. E com relação a essa pessoa que está recebendo aqui, será que ela está recebendo aquilo que ela não quer? Será que ela está atraindo aquilo que ela não quer? Eu vou dizer que sim também. Sabe por quê? Ela simplesmente escuta, escuta e ela tolera até certo ponto. Só que chega um momento onde essa pessoa ela não está reativa como ela estava nesse estado. Ela está numa situação de calma no cotidiano dela. E qualquer informação que ela leve para ele já está armado, achando que a reação vai ser essa. De ataque, de autodefesa, né? Que acaba atacando o outro. Só que ele está armado. E às vezes a informação que chega para ele nem é nesse tom, mas ele reage. Então é o sentimento que ele está carregando aqui, ó, é o que foi alimentado nesse momento. Então nesse momento aqui ele simplesmente está reagindo. Por que eu falo que ele também está atraindo o que ele não quer? Pelo nível de consciência. Pelo nível de consciência. Porque se ele tivesse trabalhado melhor a consciência dele, ele teria a consciência do que está acontecendo aqui. E não estaria reagindo dessa forma aqui. Entende? Enquanto ele não tratar o nível de consciência dele aqui, ele sempre vai ter uma reação de defesa por conta
de um estado, de uma representação mental que esse primeiro indivíduo tem. Então ele sim, ele está atraindo aquilo que ele não quer. Ele não quer essa briga, mas ele está reagindo também como defesa. Ele já memorizou, ele já guardou aquela representação mental de como essa pessoa reage. E já na defesa ele também já está se defendendo. E aqui da mesma forma, ele guardou a representação mental na memória de como essa pessoa é. E aí ele ataca. Antes mesmo de ser antes de precisar ser uma defesa, entende? Então é isso que acontece. Então, como que a gente melhora nosso estado de ser? Como que a gente atrai coisas que a gente quer realmente? É trabalhando a consciência. É trabalhando e entendendo como nós somos. O autoconhecimento faz com que a gente se torne cada vez mais autorresponsáveis. Vocês já devem ter ouvido falar sobre autorresponsabilidade na boca de alguns coachings. Aí você pensa, mas isso é coisa de coach. Não é coisa de coach. Isso aqui é coisa de ciência, neurociência, psicologia. E a neurociência nos ensina isso. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se conhece e mais consciente a gente se torna. E a gente não evolui o nível de consciência simplesmente lendo um livro. É também treinando a nossa mente para isso. E aqui existe prática para isso. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, porque quanto mais você for consciente sobre quem você é, sobre os seus próprios sentimentos, e aí eu falo para vocês, o primeiro caminho é você entender o que é metacognição e praticar ela todo dia. A metacognição é o simples exercício de você se colocar como observador. Observe o próprio corpo. Alguém te fechou no trânsito? Tira o foco no problema. Se enxergue como se você estivesse de cima e preste atenção no seu corpo. Alguém te xingou em certo momento na fila do mercado? Faça a mesma coisa. Se veja de cima. Você tem que se tornar mais consciente. A gente acaba tomando atitudes inconscientes o tempo todo. E é por isso que a nossa vida fica travada, às vezes, num ciclo. Porque o corpo vira mente e a mente vira corpo.